Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 37. Diferente da Alameda Lassemaquer, não havia nada de suburbano na Township Road. A estrada era tão country quanto Travis Street. As casas pareciam ilhas cintilantes de luz sob o brilho da lua que subia no céu. Tess, você está chegando ao seu destino, disse Tom com sua voz verdadeira. Ela seguiu por uma ladeira e, à esquerda, viu uma caixa de correio em que se lia Strelk e o número 23. A entrada da garagem era comprida, subindo em curva, e asfaltada, lisinha como gelo negro. Tess embicou ali sem hesitar, mas a apreensão tomou conta dela assim que a Township Road ficou para trás. Teve que lutar contra a vontade de pisar no freio e engatar a ré para sair dali. Porque, se seguisse em frente, não teria escolha. Estaria presa como um inseto em uma garrafa, mesmo que ele não fosse casado, e se houvesse outra pessoa na casa. Seu irmão Les, por exemplo, e se o gigante do volante estivesse no Tom's comprando cerveja e salgadinhos não para uma, e sim duas pessoas. Tess desligou os faróis e dirigiu sob o luar. No estado de tensão em que estava, a entrada da garagem parecia não acabar nunca, mas não devia ter percorrido mais do que 200 metros quando viu as luzes da casa de Strelk. Ficava no alto de uma colina, um lugarzinho bonito que era maior do que um chalé e menor do que uma casa de fazenda. Não era feita de tijolos, mas também não era uma humilde casa de palha. Na história dos 3 porquinhos e do lobo mau, Tess decidiu que aquela seria a casa de madeira. Estacionado à esquerda da casa estava um grande caminhão-baú com transportadora Red Hawk escrito na lateral. E, parado bem em frente à garagem, Tess viu o caminhão do site, que parecia assombrado ao luar. Ela diminuiu a velocidade enquanto se aproximava, e então foi banhada por um brilho branco que ofuscou seus olhos e iluminou o gramado e a entrada da garagem. Era um poste de luz ativado por sensor, e se Strelk voltasse enquanto estivesse ligado, conseguiria ver o brilho no pé da colina. Talvez até mesmo na Township Road, quando estivesse se aproximando. Ela pisou no freio, sentindo-se como quando era adolescente e sonhara que estava nua na escola. Então ouviu uma mulher gemer. Provavelmente tinha sido ela mesma, mas a voz não soava como a sua e Tess não se lembrava de ter feito som algum. Isso não é bom, Tess. Cale a boca, Tom. Ele pode voltar a qualquer minuto e você não sabe quanto tempo essa coisa vai ficar ligada. Você teve problemas com a mãe. Ele é muito maior do que ela. Eu disse para calar a boca. Ela tentou pensar, mas aquela luz forte tornava tudo mais difícil. As sombras dos 2 caminhões estacionados à esquerda pareciam tentar alcançá-la com dedos negros e longos, dedos de bicho-papão. Maldito poste de luz. É claro que um homem como ele teria um poste de luz. Ela deveria ir embora imediatamente, dar meia volta no gramado e seguir para a estrada o mais rápido que pudesse, mas o encontraria no caminho. Sabia disso. E sem o elemento surpresa, ela morreria. Pense, Tessa Jean, pense. Deus do céu. Só para piorar, um cachorro começou a latir. Havia um cão na casa. Ela logo imaginou um pitbull com todos aqueles dentes à mostra. Se você não vai embora, precisa ficar fora de vista, disse Tom. E não parecia ser a voz dela. Ou não exatamente a voz dela. Talvez fosse aquela que pertencia ao seu eu mais íntimo, a sobrevivente. E a assassina, ela também. Quantos eus desconhecidos uma pessoa poderia ter, escondidos lá no fundo? Tess começava a achar que o número podia ser infinito. Deu uma olhada no espelho retrovisor, mordendo o lábio inferior ainda inchado. Nada de faróis se aproximando ainda. Mas será mesmo que ela conseguiria ver com a claridade combinada da lua e daquele maldito poste de luz? Ele é programado para ficar aceso durante um tempo, afirmou Tom. Mas eu faria alguma coisa antes que apagasse, Tess. Se você mover o carro depois disso, vai acioná-lo novamente. Ela ligou a tração nas 4 rodas do carro e começou a dar a volta no caminhão que tinha visto no site, mas então parou. Havia grama alta naquele lado. Sob a implacável luz do poste, ele veria as marcas que os pneus deixariam no chão.
Mesmo que a maldita luz se apagasse, acenderia de novo quando o gigante chegasse, e então ele veria. Lá de dentro, o cachorro continuava a piorar as coisas. Au, 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 siga pelo gramado e pare o carro atrás do caminhão-baú, disse Tom. Mas os rastros, você tem que escondê-lo em algum lugar, continuou Tom, falando de maneira gentil, porém firme. Pelo menos a grama está parada daquele lado. A maioria das pessoas não é muito observadora, sabe? Doreen Marquis diz isso o tempo todo. Strehl, que não é uma senhora da sociedade de tricô, é um lunático desgraçado. Mas porque de fato não tinha outra opção, não agora que ela estava lá em cima. Tess atravessou o gramado em direção ao enorme caminhão-baú prateado, passando por uma área tão clara quanto um dia de verão ao meio-dia. Dirigiu meio levantada do banco, como se isso pudesse fazer com que, magicamente, as marcas dos pneus do Expedition ficassem menos visíveis. Mesmo se a luz do poste ainda estiver acesa quando ele voltar, pode ser que não desconfie, disse Tom. Aposto que os servos acionam isso toda hora. Ele pode até ter um poste como esse para afastá-los de sua horta. Aquilo fazia sentido, e soou como a voz que ela usava para Tom, mas não a confortou muito. Au, 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 au. Qualquer que fosse a raça, o cachorro parecia estar uma fera lá dentro. O terreno atrás do caminhão-baú prateado era de terra batida e todo esburacado. Outros caminhões grandes sem dúvida já haviam ficado estacionados ali algumas vezes, mas firme o bastante. Tess levou o Expedition até o ponto mais escondido possível à sombra do caminhão, e então desligou o motor. Estava suando muito, e o cheiro que exalava era tão forte que nenhum desodorante seria capaz de disfarçar. Desceu do carro, e a luz do poste se apagou no instante em que bateu a porta. Por um supersticioso momento, Tess achou que ela mesma tinha feito isso. Então percebeu que a maldita luz se apagou porque o tempo do timer devia ter terminado. Ela se debruçou sobre o capô quente do Expedition, inspirando fundo e expirando devagar, como um corredor nos últimos metros de uma maratona. Poderia ser útil saber por quanto tempo o poste havia ficado aceso, mas essa era uma questão que não sabia responder. Estava assustada demais. Parecia que tinham sido horas. Quando conseguiu se acalmar, começou a checar tudo que havia levado, forçando-se a se mover lenta e metodicamente. Pistola e luva térmica, as duas estavam ali e prontas para a ação. Mas achava que a luva não abafaria outro tiro, não com um buraco. Teria que contar com o isolamento da casa no alto da colina. Não era exatamente um problema ter deixado a faca na barriga de Ramona. Se sua única opção fosse matar o gigante do volante com uma facada, estaria em sérios apuros. E só há mais 4 balas na arma. É melhor não esquecer isso e sair atirando nele à torto e à direito. Porque você não trouxe balas extras, Tessa Jean? Pensou que tinha tudo planejado, mas não acho que tenha feito um bom trabalho. Cale a boca, sussurrou ela. Tom ou Fritz, ou quem quer que você seja, cale essa boca. A voz que a repreendia se silenciou. E então Tess percebeu que o mundo real também se aquietara. O cão parara de latir feito um louco quando o poste apagou. O único som que ouvia era o do vento, e a única luz vinha da lua. Capítulo 38. Com aquela luz horrenda apagada, o caminhão-baú garantia um ótimo esconderijo. Mas ela não podia ficar ali. Não se pretendesse terminar o que começara. Tess deu a volta na casa, morrendo de medo de acionar algum outro sensor de movimento, mas sentindo que não tinha muita escolha. Não havia nenhuma luz para acionar, mas, quando uma nuvem encobriu a lua, ela tropeçou na portinha que dava para o porão e quase bateu a cabeça em um carrinho de mão quando caiu de joelhos. Por um instante, enquanto estava caída ali, Tess se perguntou mais uma vez no que havia se transformado. Ela era um membro da Authors Guild que havia atirado na cabeça de uma mulher não fazia muito tempo. Depois de apunhalá-la na barriga. Ultrapassei todos os limites, a coisa vai ficar preta. Então ela pensou no homem chamando-a de vadia. De vadia chorou na desgraçada. E parou de se preocupar se tinha ou não ultrapassado algum limite. Era uma expressão idiota de qualquer forma. Strehl, que tinha mesmo uma horta atrás da casa, mas era pequena e aparentemente não valia a pena protegê-la dos servos com uma luz acionada por movimento. Não havia mais nada lá além de algumas abóboras, a maioria apodrecendo nas videiras. Tess passou entre as fileiras, deu a volta no canto mais afastado da casa, e lá estava o caminhão do site. A lua tinha saído de trás da nuvem, transformando o cromado dele em um tom de prata líquida como o das lâminas das espadas nas histórias de fantasia. Tess passou pela traseira do veículo, caminhou ao longo do lado esquerdo e se ajoelhou ao lado do pneu dianteiro que ficava na altura do queixo, do dela, pelo menos. Pegou o espremedor de limão do bolso. Ele não poderia entrar na garagem porque o caminhão estava no caminho. Mesmo que não estivesse, ela devia estar lotada com as tralhas de um solteirão, ferramentas, equipamento de pesca e de acampamento, peças de caminhão. Isso é apenas suposição. E é perigoso ficar fazendo suposições. Doreen a repreenderia por isso.
É claro que sim. Ninguém conhecia as senhoras da sociedade de tricô tão bem quanto Tess, mas aquelas damas amantes de sobremesa raramente se arriscavam. Quando você se arrisca, é forçado a supor uma coisa ou outra. Tess olhou para o relógio e ficou espantada ao ver que eram apenas 21h35. Parecia que ela havia colocado o dobro da ração para Fritz e saído de casa havia 4 anos. Talvez 5. Ela pensou ter ouvido o motor se aproximando, mas depois percebeu que não. Queria que o vento não estivesse soprando tão forte, mas não estava fácil para ninguém. Era um ditado que nenhuma senhora da sociedade de tricô já usara. Doreen Marquise e suas amigas preferiam coisas como Deus ajuda quem cedo madruga, mas que ainda assim era verdadeiro. Talvez ele estivesse mesmo se preparando para uma viagem, sendo noite de domingo ou não. Talvez ela ainda fosse estar ali quando o sol nascesse, congelada até os ossos doloridos pelo vento constante que varria aquela colina solitária onde ela era maluca de estar. Não, ele que é o maluco. Lembra como ele dançou, a sombra se agitando na parede atrás dele. Lembra como ele cantava, a voz desafinada. Espere por ele, Tessa Jean. Nem que tenha que esperar até o inferno congelar. Você já foi longe demais para voltar atrás. Na verdade, era isso que ela temia. Não vai ser um assassinato tranquilo e limpo. Você entende isso, não é? Ela entendia. Aquele assassinato em particular, se ela conseguisse alcançar seu objetivo, teria mais a ver com o desejo de matar do que com a sociedade de tricô de Willow Grove visita os bastidores. Ele pararia o carro, com sorte bem ao lado do caminhão atrás do qual ela se escondia. Desligaria as luzes da picape antes que seus olhos pudessem se habituar. Não era o vento dessa vez. Ela reconheceu o ronco desafinado do motor mesmo antes de os faróis iluminarem a curva da entrada da garagem. Tess se apoiou em um dos joelhos e puxou a aba do boné para baixo para impedir que o vento o arrancasse. Ela teria que se aproximar, e isso significava que seu timing precisava ser perfeito. Se tentasse disparar de seu esconderijo, provavelmente erraria, mesmo estando perto. O instrutor de tiro lhe falará que ela só poderia contar com o espremedor de limão a uma distância de 3 metros ou menos. Ele havia lhe recomendado comprar uma arma mais confiável, mas ela nunca seguirá o conselho. E se aproximar o bastante para garantir que o mataria não era tudo. Ela teria que ter certeza de que era Strelk na picape, e não irmão ou algum amigo. Eu não tenho um plano. Mas era tarde demais para planejar, porque era a picape que subia e, quando a luz do poste acendeu, ela viu o boné marrom com as manchas brancas. Também o viu franzir os olhos contra a claridade, assim como ela havia feito, e soube que ele estava momentaneamente cego. Era agora ou nunca. Eu sou a corajosa. Sem nenhum plano, sem nem mesmo pensar muito, ela deu a volta na traseira do caminhão, sem correr, apenas com passadas calmas e largas. O vento soprava ao redor, balançando a calça cargo. Tess abriu a porta do passageiro e viu o anel com a pedra vermelha na mão dele. O homem estava pegando um saco de papel com a forma de uma caixa quadrada. Cerveja, provavelmente uma embalagem com 12. Ele se virou para ela. E algo terrível aconteceu. Ela se dividiu em 2 mulheres. A corajosa viu o animal que a havia estuprado, estrangulado e colocado em um cano com 2 cadáveres em decomposição. Tess viu o rosto ligeiramente mais largo e com rugas ao redor da boca e dos olhos que não estavam lá na tarde de sexta. Mas enquanto ainda registrava essas coisas, o espremedor de limão disparou 2 vezes em sua mão. A primeira bala atingiu a garganta de Strelk, logo abaixo do queixo. A segunda abriu um buraco negro acima de sua espessa sobrancelha direita e estilhaçou a janela do lado do motorista. O homem tombou contra a porta, a mão que segurava o saco de papel pendendo para fora. Seu corpo se contraiu em um espasmo monstruoso e a mão com o anel bateu no meio do volante, disparando a buzina. Dentro da casa, o cachorro começou a latir de novo. Não, é ele. Tess estava parada diante da porta aberta com a arma na mão, olhando para dentro do automóvel. Tem que ser ele. Correu para a frente da picape, perdeu o equilíbrio, caiu sobre um joelho, se levantou e abriu a porta do motorista. Strelk tombou para fora do carro e bateu sua cabeça morta no asfalto liso da entrada da garagem. O boné dele caiu. Seu olho direito, arrancado da órbita pela bala que havia perfurado sua testa, estava voltado para a lua. O esquerdo, para Tess. E não foi o rosto que finalmente a convenceu. O rosto com linhas de expressão que ela estava vendo pela primeira vez. O rosto salpicado de cicatrizes de acne que não estavam lá sexta à tarde. Ele era grande ou muito grande? Havia perguntado Betsy Neal. Muito grande. Responderá Tess. E era, mas não tão grande quanto aquele homem ali. Seu estuprador tinha uns 2 metros. Foi o que ela calculara quando ele saíra da picape. Aquela picape. Quanto a isso não havia nenhuma dúvida. Barriga forte, coxas grossas e largo como uma porta. Mas aquele homem tinha mais de 2 metros. Ela fora caçar um gigante e matar um titã. Ai, meu Deus, disse Tess, e o vento soprou suas palavras para longe. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você me matou, Tess, disse o homem no chão, e isso certamente fazia sentido, dado o buraco em sua cabeça e o outro na garganta.
Você matou o gigante do volante, como queria. Ela sentiu as pernas fraquejarem e se ajoelhou ao lado dele. Lá no alto, a lua brilhava no céu esplendoroso. O anel, sussurrou ela. O boné. A picape. Ele usa o anel e o boné quando vai caçar, disse o gigante do volante. E dirige a picape. Meu irmão procura suas vítimas enquanto estou na estrada em um caminhão da Red Hawk. Se alguém o vir, principalmente se ele estiver sentado, vai pensar que sou eu. Por que ele faria isso? Perguntou Tess ao homem morto. Você é o irmão dele. Por que ele é louco? Respondeu o gigante do volante, pacientemente. E por que já funcionou antes? Disse Doreen Marquis. Quando eles eram mais jovens e Lester se encrencou com a polícia. A questão agora é se Roscoe Strelk cometeu suicídio por causa desse primeiro problema, ou porque Ramona fez o irmão mais velho, ao levar a culpa por tudo. Ou talvez Roscoe fosse contar a verdade e Ramona o matou. E fez parecer um suicídio. Estou chegando perto, mas Al não falou nada sobre isso. Ficou quieto como um defunto, na verdade. Vou lhe dizer o que acho que aconteceu, disse Doreen sob o luar. Acho que Ramona sabia que, se o seu irmãozinho fosse parar em uma sala de interrogatório com um policial um pouco mais inteligente, ele poderia confessar algo bem pior do que apalpar uma garota no ônibus escolar, ou espiar casais em seus carros nos lugares em que eles costumam se encontrar, ou qualquer outro crimezinho barato do qual ele foi acusado. Acho que ela convenceu você a assumir a culpa, e o marido a ficar de boca fechada. Ou intimidou a fazer isso, o que é mais provável. E, seja porque a polícia nunca pediu a garota para fazer o reconhecimento, seja porque ela não quis dar queixa, eles escaparam. Al não respondeu. Tess pensou. Estou ajoelhada aqui falando com vozes imaginárias. Perdi completamente a cabeça. Ainda assim, parte dela sabia que aquilo era uma tentativa de manter sua cabeça no lugar. A única forma de fazer isso era entender. E ela achou que a história que contava com a voz de Doreen era plausível, ou algo muito perto da verdade. Era baseada em suposições e deduções toscas, mas fazia sentido. Batia com o que Ramona dissera em seus últimos momentos. Sua vadia estúpida. Você não sabe do que está falando. E você não entende. É um erro. Era mesmo um erro. Tudo o que fizera naquela noite tinha sido um erro. Não, nem tudo. Ela estava metida nisso. Ela sabia. Você sabia? Perguntou Tess ao homem que havia matado. Ela estendeu a mão para pegar o braço de Strelk, mas depois mudou de ideia. Ainda devia estar quente debaixo da manga, como se continuasse vivo. Sabia? Ele não respondeu. Deixe-me tentar, disse Doreen. Em sua voz mais doce de senhora, do tipo você pode me contar tudo, que sempre funcionava nos livros, ela perguntou. O quanto você sabia, senhor gigante? Às vezes eu suspeitava, respondeu ele. Na maior parte do tempo, eu não pensava nisso. Tinha um negócio para cuidar. Você alguma vez perguntou à sua mãe? Posso ter perguntado, comentou ele. E Tess achou seu olho direito meio torto e evasivo. Mas, sob aquele luar indômito, quem poderia afirmar tal coisa? Quem poderia ter certeza? Foi na época em que as garotas começaram a desaparecer. O gigante não respondeu, talvez porque Doreen tivesse começado a soar como Fritz. E como Tom, o Tom, é claro. Mas nunca havia nenhuma prova, não é? Dessa vez quem perguntou foi a própria Tess. Ela não tinha certeza de que ele responderia à sua voz, mas viu que sim. Não, nenhuma prova. E você não queria provas? Queria. Nenhuma resposta. Então Tess se levantou e deu alguns passos vacilantes em direção ao boné marrom com manchas brancas que havia caído no gramado. Assim que ela o pegou, a luz do poste se apagou novamente. Dentro da casa, o cachorro parou de latir. Aquilo a fez pensar em Sherlock Holmes, parada ali sob o luar e em meio ao vento. Tess ouviu-se dar o riso mais triste que já saiu de um ser humano. Tirou o boné que usava, guardou no bolso da jaqueta e colocou o dele. Era grande demais para ela. Então o tirou apenas para ajustar a tira na parte de trás. Depois voltou até o homem que matara, aquele que julgava não tão inocente, mas com certeza inocente demais para merecer a punição sentenciada pela corajosa. Ela deu uma tapinha na aba do boné marrom. Este é o que você usa quando está na estrada? Perguntou, já sabendo que não era. Strelk não respondeu, mas Doreen Marquis, decana da sociedade de tricô, sim. É claro que não. Quando você dirige a serviço da empresa, você usa um boné da Red Hawk, não é mesmo, querido? Sim, afirmou Strelk. E você também não usa o anel. Não é? Não. Espalhafatoso demais para encontrar os clientes. Não é profissional. E se alguém em uma dessas paradas de caminhões imundas visse o anel e achasse que era verdadeiro? Alguém drogado ou bêbado demais para pensar direito. Ninguém se arriscaria a me atacar. Sou grande e forte demais para isso. Ou pelo menos era até esta noite. Mas alguém poderia atirar em mim. E eu não mereço levar um tiro. Não por um anel falso. E não pelas coisas horríveis que meu irmão possa ter feito. E você e seu irmão nunca dirigiam pela Red Hawk ao mesmo tempo, não é, querido? Não. Quando ele estava na estrada, eu cuidava do escritório.
Quando estava na estrada, ele... Bem, acho que você sabe o que ele apronta quando estou na estrada. Você deveria ter contado. Berrou Tess. Mesmo sendo apenas uma suspeita sua, você deveria ter contado. Ele estava com medo, disse Doreen, com sua voz gentil. Não estava, querido? Sim, respondeu Al. Eu estava com medo. Do seu irmão? Perguntou Tess, sem acreditar ou sem querer acreditar. Com medo do seu irmão caçula. Não dele, disse Austreuck. Dela. Capítulo 39. Quando Tess voltou ao carro e ligou o motor, Tom disse, não havia como você saber, Tess. Tudo começou muito rápido. Aquilo era verdade, mas não levava em conta o fato principal que se assomava diante dela. Ao perseguir seu estuprador como o justiceiro de um filme, ela se condenara ao inferno. Tess levou a arma até a têmpora, mas logo a abaixou de novo. Não podia fazer isso, ainda não. Tinha uma obrigação com as mulheres no cano, e com qualquer outra mulher que pudesse se juntar a elas, se Lester Strelke escapasse. E depois do que ela acabará de fazer, era mais importante do que nunca que ele não escapasse. Tess tinha mais uma parada a fazer, mas não em seu expedition. Capítulo 40. A entrada da garagem no número 101 da Township Road não era comprida, nem pavimentada. Não passava de um par de sulcos, com arbustos crescendo perto bastante para arranharem as laterais da picape F-150 azul enquanto Tess se aproximava da pequena casa. Não havia nada de bonito naquela ali. Era uma velharia assustadora que podia ter saído do filme O Massacre da Serra Elétrica. É impressionante como a vida, algumas vezes, imita a arte. E quanto mais crua a arte, mais parecida fica a imitação. Tess não tentou se aproximar furtivamente. Por que se preocupar em desligar os faróis quando Lester Strelke reconheceria o barulho da picape do irmão quase tão bem quanto a voz dele? Ela continuava com o boné marrom com manchas brancas que o gigante do volante usava quando não estava na estrada. O boné da sorte que, no fim, lhe deu azar. O anel com o rubi falso era grande demais para qualquer um dos seus dedos, então ela o guardou no bolso esquerdo da calça cargo. O pequeno do volante se passava pelo irmão mais velho, vestindo-se como ele e usando seu carro quando saía para caçar, e, mesmo que ele talvez não tivesse tempo suficiente, ou inteligência suficiente, para apreciar a ironia de ver sua última vítima aparecer com os mesmos acessórios, Tess tinha. Ela estacionou perto da porta dos fundos, desligou o motor e saiu. Carregava a arma em uma das mãos. A porta estava aberta. Tess entrou em um galpão que cheirava a cerveja e comida estragada. Uma única lâmpada de 60 watts pendia de um fio sujo no teto. Um pouco mais à frente havia 4 latas de lixo lotadas, daquelas de 120 litros que comprava no Walmart. Atrás delas, uma pilha de classificados estava apoiada na parede do galpão, aparentemente acumulada ao longo de uns 5 anos. À esquerda havia outra porta, atrás de um único degrau. Devia levar à cozinha. Tess percebeu que havia um trinco antigo, em vez de uma maçaneta. As dobradiças precisavam de óleo, e a porta gemeu quando ela empurrou o trinco e a abriu. Uma hora antes, aquele rangido a teria deixado paralisada de medo. Agora não dava a mínima. Tinha trabalho a fazer. Era só o que importava, e sentia um alívio enorme por estar livre de toda a bagagem emocional. Entrou na cozinha impregnada pelo cheiro de qualquer que fosse a carne gordurosa que o pequeno do volante tinha fritado para o jantar. Ela ouvia aquele som de risadas enlatadas da televisão. Algum seriado de comédia. Seinfeld, pensou. "Mas que diabos você está fazendo aqui?" Perguntou Lester Strelke de onde vinham as risadas. "Só tenho uma cerveja e meia, se é atrás disso que veio. E, depois de beber tudo, vou para a cama." Ela seguiu o som da voz dele. "Se você tivesse ligado, não perderia a via." Tess entrou na sala. Ele a viu. Ela não havia imaginado qual seria a reação dele diante da reaparição de sua última vítima, com uma arma na mão e com o boné que o próprio Lester usava quando seus desejos o dominavam. Mesmo se tivesse pensado nisso, ela nunca poderia ter previsto o grau extremo de sua reação. O queixo dele caiu, e então seu rosto inteiro congelou. A lata de cerveja que tinha na mão escorregou e caiu em seu colo, respingando espuma em sua única peça de roupa, uma cueca amarelada. Ele está vendo um fantasma, pensou Tess enquanto andava em sua direção, levantando a arma. Ótimo. Tess teve tempo para ver que, embora a sala de estar fosse uma bagunça típica de solteiro e não houvesse nenhum globo de neve ou bibelo fofinho, a disposição dos objetos ao redor da TV era a mesma da casa da mãe dele na Alameda Lacemaquer. A poltrona reclinável, a mesinha, com a última lata fechada de Pabst Blue Ribbon e um saco de Doritos, em vez de cheias do Olds e Coca Zero. O mesmo guia de TV, aquele com Simon Cowell na capa. "Você está morta", sussurrou ele. "Não", respondeu Tess.
Ela encostou o cano do espremedor de limão na têmpora dele. Lester ainda tentou agarrar o pulso dela, mas sem muita convicção e tarde demais. Você está. Ela apertou o gatilho. Então viu sangue espirrar da orelha dele e sua cabeça tombar bruscamente para o lado. Ele parecia um homem tentando alongar o pescoço. Na TV, George Costanza disse: eu estava na piscina, eu estava na piscina. E a plateia riu. Capítulo 41. Era quase meia-noite, e o vento estava mais forte do que nunca. Quando soprava, a casa inteira de Lester Strelke balançava e, toda vez que isso acontecia, Tess pensava no porquinho que havia construído sua casa com madeira. O porquinho que viverá ali nunca mais teria que se preocupar se sua casa de merda seria levada pelos ares, porque estava morto em sua poltrona. E ele não era um porquinho. De qualquer forma, pensou Tess. Ele era o lobo mau. Ela estava sentada na cozinha, escrevendo nas páginas de um bloco de papel sujo que havia encontrado no quarto de Strelke, no andar de cima. Havia outros 3 cômodos no segundo andar, mas o quarto dele era o único que não estava cheio de tralhas, desde estrados de ferro até o motor de barco Evinrude que parecia ter caído do alto de um prédio de 5 andares. Como viu que levaria semanas, ou até meses, para vasculhar aquela montoeira de coisas inúteis, imprestáveis e sem valor, Tess voltou toda a sua atenção ao quarto de Strelke, examinando com cuidado. O bloco foi um bônus. Ela achará o que estava procurando em uma velha bolsa de viagem, enfiada no fundo de uma prateleira do armário, onde ficava camuflada, ainda que não muito bem, por edições antigas da revista National Geographic. Na bolsa ela encontrou um bolo de calcinhas. A sua estava no topo. Tess a guardou no bolso e a substituiu pelo rolo de corda náutica amarela. Ninguém ficaria surpreso ao encontrar uma corda na bolsa em que um assassino estuprador guardava as roupas íntimas de suas vítimas como troféus. Além disso, Tess não iria precisar dela. Tonto, disse a cavaleira solitária. Nosso trabalho aqui terminou. O que ela escrevia? Enquanto Seinfeld dava lugar a Frazier, e Frazier dava lugar ao noticiário local, um morador de Chicopee tinha ganhado na loteria e outro quebrara as costas ao cair de um andaime. Então isso equilibrava as coisas. Era uma confissão em forma de carta. Quando chegou à página 5, o noticiário deu lugar a um comercial de laxante que parecia não terminar nunca. Dani Vieira dizia: alguns americanos só evacuam uma única vez a cada 2 ou 3 dias, e porque isso se repete há anos, eles acham que é normal. Qualquer médico que se preze lhe dirá que não é. No alto da carta, escreveu: para as autoridades competentes, e as 4 primeiras páginas consistiam em um único parágrafo. Em sua cabeça, o texto soava como um grito. Sua mão estava cansada, e a caneta que encontrara em uma das gavetas da cozinha, com as palavras transportadora Red Hawk impressas em dourado e já meio desbotadas, começava a falhar. Mas, graças a Deus, Tess estava quase no fim. O pequeno do volante continuava ignorando a TV de seu lugar na poltrona, e ela finalmente começou um novo parágrafo no alto da 5ª página. Não vou arranjar desculpas para meus atos. Nem posso dizer que fiz isso em um lapso de loucura. Eu estava furiosa e cometi um erro. É simples assim. Sob outras circunstâncias, menos terríveis, quer dizer, eu poderia dizer, foi um erro natural, os dois se pareciam o bastante para serem gêmeos. Mas as circunstâncias não são outras. Pensei em reparação enquanto estava sentada aqui, escrevendo estas páginas e ouvindo a televisão dele e o vento, não porque espero algum tipo de perdão, mas porque parece errado fazer algo ruim sem pelo menos tentar compensar isso de alguma maneira. Neste ponto da carta, Tess pensou em como o ganhador da loteria e o homem com as costas quebradas equilibraram as coisas, mas seria difícil explicar esse conceito tão exausta quanto estava, e ela nem tinha certeza de que aquilo era relevante, de qualquer forma. Pensei em ir para a África para trabalhar com as vítimas da AIDS. Pensei em ir para Nova Orleans e ser voluntária em um abrigo de sem-teto ou distribuindo alimentos para os necessitados. Pensei em ir para o Golfo para limpar as aves sujas de óleo. Pensei em doar os cerca de $1 milhão que guardei para minha aposentadoria para algum grupo que lute para acabar com a violência contra as mulheres. Deve haver um desses em Connecticut, talvez até mesmo vários. Mas então pensei em Doreen Marquis, da Sociedade de Tricô, e no que ela diz uma vez em cada livro. O que Doreen dizia pelo menos uma vez em cada livro era que os assassinos sempre deixam de ver o óbvio. Vocês podem depender disso, queridas. E mesmo enquanto Tess escrevia sobre reparação, ela percebeu que seria impossível. Porque Doreen estava absolutamente certa. Tess usará um boné para não deixar fios de cabelo para possíveis análises de DNA. Ela havia usado luvas, que nunca tirara, nem mesmo quando dirigiu a picape de Alvin Strelke. Não era tarde demais para queimar aquela confissão no fogão a lenha da cozinha de Lester, dirigir até a casa consideravelmente mais bonita, feita de tijolos, e não de madeira, do irmão dele, entrar em seu expedição e voltar para Connecticut. Podia ir para casa, onde Fritz a estaria esperando.
À primeira vista, ela parecia livre de qualquer implicação com os crimes, e poderia levar alguns dias até a polícia chegar a ela. Mas com certeza seria pega. Porque enquanto Tess esteve concentrada naqueles pequenos detalhes forenses, tinha deixado de ver o que estava bem na sua frente, exatamente como os assassinos dos livros da Sociedade de Tricô. E o que passará despercebido até o momento tinha um nome: Betsy Neal. Uma mulher bonita com um rosto oval, olhos de Picasso que não combinavam e volumosos cabelos negros. Ela havia reconhecido Tess, tinha até mesmo pedido seu autógrafo, mas essa não era a prova concludente. A prova concludente seriam os machucados em seu rosto. Espero que isso não tenha acontecido aqui, dissera Betsy, e o fato de Tess ter lhe perguntado sobre Alvin Strelk, descrevendo sua picape e reconhecendo o anel quando Betsy falará dele. Como um rubi, Tess havia concordado. Betsy veria a história na TV ou a ler nos jornais, com 3 pessoas da mesma família mortas, como poderia não ver? E procuraria a polícia. A polícia iria atrás de Tess. Eles checariam os registros de armas de Connecticut, como era de se esperar, e descobririam que Tess tinha uma Smith Wesson calibre .38 conhecida como espremedor de limão. Eles pediriam que ela entregasse a arma para fazer exames de balística com as balas encontradas nas 3 vítimas. E o que ela iria dizer? Teria como encará-los com seus olhos roxos e falar, com a voz ainda rouca por ter sido estrangulada por Lester Strelk, que perderá a arma. E continuaria a manter essa história mesmo quando as mulheres mortas fossem encontradas no cano de esgoto. Tess pegou sua caneta emprestada e recomeçou a escrever. No que ela diz uma vez em cada livro, assassinos sempre deixam de ver o óbvio. Uma vez Doreen também se inspirou no trecho de um livro de Dorothy Sayers e deixou o assassino com uma arma carregada, dizendo-lhe para escolher a saída mais horrorosa. Eu tenho uma arma. Meu irmão, Mike, é meu único parente próximo ainda vivo. Ele mora em Taos, no Novo México. Acredito que herdará meus bens, dependendo das ramificações legais dos meus crimes. Se isso acontecer, espero que as autoridades que encontrem esta carta possam mostrá-la a ele e transmitam meu desejo de que a maior parte seja doada para alguma instituição de caridade que ajude mulheres que tenham sofrido violência sexual. Sinto muito pelo gigante do volante, Alvin Strelk. Não foi ele quem me estuprou, e Doreen tem certeza de que ele também não estuprou nem matou aquelas outras mulheres. Doreen? Não, ela. Doreen não era real. Mas Tess estava cansada demais para corrigir isso. E, diabos, já estava mesmo perto do fim, de qualquer forma. Por Ramona e aquele monte de lixo na sala, eu não me arrependo. Eles estão melhores mortos. E eu também, é claro. Tess parou para reler as páginas e ver se havia esquecido alguma coisa. Parecia que não. Então assinou seu nome, seu último autógrafo. A caneta secou na última letra, e ela colocou a carta de lado. Tem alguma coisa a dizer, Lester? Perguntou ela. Apenas o vento respondeu, soprando forte o bastante para fazer a pequena casa gemer e expirar correntes de ar frio. Ela voltou para a sala de estar. Colocou o boné na cabeça de Lester e o anel em seu dedo. Era daquele jeito que queria que o encontrassem. Havia um porta-retratos em cima da TV. Nele, Lester e sua mãe estavam abraçados. E sorriam. Apenas um garoto e sua mãe. Ela olhou a foto por um tempo, então saiu. Capítulo 42. Tess sentiu que deveria voltar à loja abandonada onde tudo havia começado e terminar o que tinha a fazer por lá. Poderia se sentar no estacionamento cheio de mato por um tempo, ouvir o vento balançar a velha placa. Isto faz um bem. Pensar no que quer que as pessoas pensam nos últimos momentos de vida. Em seu caso, provavelmente seria em Fritz. Ela achava que Pat ficaria com ele, e isso era bom. Gatos eram sobreviventes. Eles não ligavam muito para quem os alimentava, desde que a vasilha estivesse cheia. Não demoraria muito para chegar à loja àquela hora, mas ainda assim parecia longe demais. Ela estava muito cansada. Então decidiu que entraria na velha picape de Austrelk e resolveria tudo lá dentro. Mas não queria manchar a confissão arduamente escrita com seu sangue. Isso parecia muito errado considerando todo o derramamento de sangue detalhado ali. Então, ela pegou as páginas do bloco, levou-as até a sala de estar, onde a TV continuava ligada. Um jovem que parecia um criminoso vendia um eletrodoméstico, e as deixou no colo de Strelk. Segure isso para mim, Les, disse ela. Sem problema, respondeu ele. Tess notou que parte de seu cérebro doentio agora secava em seu ombro nu e ossudo. Tudo bem. Ela saiu para a escuridão e a ventania lá fora e subiu devagar na picape. O rangido que ouviu quando fechou a porta do motorista soou estranhamente familiar. Mas, não, aquilo não era tão estranho assim. Ela não o tinha ouvido na loja. Sim, ela estava tentando lhe fazer um favor, porque ele iria lhe fazer um. Lester iria trocar seu pneu e ela poderia voltar para casa e alimentar seu gato. Eu não queria que a bateria dele descarregasse, disse Tess, rindo. Ela encostou o cano curto da pistola em sua têmpora, mas reconsiderou. Um tiro assim nem sempre era eficaz.
Ela queria que seu dinheiro ajudasse mulheres que haviam sido machucadas, e não que bancasse seus cuidados enquanto ficava deitada inconsciente, ano após ano, em algum tipo de clínica para humanos em estado vegetativo. A boca, assim era melhor, mais preciso. Ela sentiu o cano oleoso na língua e a pequena saliência da mira roçando o céu de sua boca. Eu tive uma vida boa, muito boa, apesar de tudo. E, embora tenha cometido um erro terrível no fim, talvez isso não seja usado contra mim se houver alguma coisa depois disto aqui. Ah, mas o vento noturno estava muito doce, assim como as suaves fragrâncias que ele trazia pela janela aberta do lado do motorista. Era uma pena ter que partir, mas que opção tinha? Era hora de ir. Tess fechou os olhos, firmou o dedo no gatilho, e foi aí que Tom falou. Era estranho que ele pudesse fazer isso, já que o GPS estava em seu expedition, e o expedition estava na casa do outro irmão, a cerca de 1,5 quilômetros dali. Além disso, a voz que ela ouviu não se parecia em nada com a que ela fazia para Tom, nem com a sua própria. Era uma voz fria. E Tess, bem, ela estava com uma arma dentro da boca. Não podia falar de jeito nenhum. Ela nunca foi uma boa detetive, não é? Tess tirou a arma da boca. Quem? Doreen? Apesar de tudo, ela estava chocada. Quem mais? Tessa Jean. E por que seria uma boa detetive? Ela veio do seu antigo eu? Não foi? Tess achou que ele tinha razão. Doreen acredita que o gigante do volante não estuprou e matou aquelas outras mulheres. Não foi isso que você escreveu. Eu? Disse Tess. Eu tenho certeza. Eu só estava cansada. É isso. E em choque, eu acho. E também se sentindo culpada. Sim, também me sentindo culpada. E você acha que pessoas culpadas fazem boas deduções? Não. Talvez não façam. O que você está tentando me dizer? Que você só descobriu parte do mistério. E, antes que pudesse desvendar tudo, você, não uma detetive velha movida a clichês, algo realmente infeliz aconteceu. Infeliz? É esse o nome que você dá? Tess ouviu rindo de uma grande distância. Em algum lugar, o vento fazia uma calha solta bater em um beiral. Parecia o barulho da placa da Coca-Cola na loja abandonada. Antes de se matar, disse o novo e estranho Tom, cuja voz soava cada vez mais feminina. Por que não tenta pensar por si mesma? Mas não aqui. Onde? Então, Tom não respondeu a essa pergunta, nem precisava. O que ele disse foi, e leve a maldita confissão com você. Tess saiu da picape e voltou para dentro da casa de Lester Strelke. Ficou parada na cozinha do homem morto, pensando em voz alta, com a voz de Tom, que soava cada vez mais como a dela mesma. Doreen parecia ter saído para dar um passeio. A chave da casa de El deve estar no mesmo chaveiro da que liga o carro, avisou Tom. Mas lembre-se do cachorro. Não vá se esquecer do cachorro. Não, isso seria ruim. Tess foi até a geladeira de Lester. Depois de revirar um pouco as coisas, achou um pacote de hambúrguer no fundo da prateleira de baixo. Usou uma edição dos classificados para embrulhá-lo bem. Então voltou para a sala de estar. Pegou a confissão do colo de Strelke, com cuidado, bem consciente de que a parte dele que a machucara, a parte que havia causado a morte de 3 pessoas naquela noite, estava embaixo dos papéis. Vou levar seu hambúrguer, mas não me leve a mal. Estou lhe fazendo um favor. Está com cheiro de carne passada, quase podre. Além de assassina, é ladra, disse o pequeno do volante com sua monótona voz morta. Isso não é ótimo. Cale a boca, Les, falou Tess, e foi embora. Capítulo 43. Antes de se matar, por que não tenta pensar por si mesma? Enquanto dirigia a velha picape de volta para a casa de Alvin Strelke, em meio à ventania na estrada, Tess tentou fazer isso. Começava a achar que Tom, mesmo quando não estava no carro com ela, era mais eficiente como detetive que Doreen Marquise em seu melhor dia. Vou ser breve, disse Tom. Se não acha que é o Strelke teve participação nisso, e quero dizer uma grande participação, você está doida. É claro que estou doida, replicou ela. Por que mais eu estaria tentando me convencer de que não atirei no homem errado quando sei que atirei? Isso é a culpa falando, não a lógica, afirmou Tom. Ele soava irritantemente convencido. Alvin não era um cordeirinho inocente, nem mesmo uma ovelha meio negra. Acorde, Tessa Jean. Eles não eram apenas irmãos, eram parceiros. Parceiros de negócios. Irmãos nunca são apenas parceiros de negócios. É sempre mais complicado do que isso, principalmente quando se tem Ramona como mãe. Tess começou a subir a entrada da garagem lisinha de El Strelke. Achava que Tom podia estar certo. E sabia de uma coisa, Doreen e suas amigas da sociedade de tricô nunca haviam conhecido uma mulher como Ramona Norville. O poste acendeu. O cachorro começou a latir, au au, au au au. Tess esperou a luz apagar e o cão ficar quieto. Não há como ter certeza, Tom. Você não pode saber se não procurar. Mesmo que soubesse, não foi ele quem me estuprou. Tom ficou em silêncio por um instante.
Tess achou que ele havia desistido. Então ele disse: quando uma pessoa faz uma coisa ruim e outra pessoa sabe e não impede, elas são igualmente culpadas. Sob a perspectiva da lei, e sob a minha também. Digamos que Lester tenha sido o único responsável pelas caçadas, pelos estupros e pelos assassinatos. Não acredito nisso, mas digamos que sim. Se o irmão mais velho sabia e não fez nada, também mereceu morrer. Na verdade, eu diria que as balas foram uma punição muito leve para ele. Empalá-lo com um atiçador em brasa seria o mais próximo de fazer justiça. Tess balançou a cabeça, cansada, e pegou a arma no banco. Só restava uma bala. Se tivesse que usá-la no cachorro, e sério, que diferença faria mais uma morte? Precisaria procurar outra arma, a não ser que tentasse se enforcar ou algo assim. Mas caras como os Treuck geralmente tinham armas de fogo. Essa era a parte boa, como Ramona teria dito. Se ele sabia, sim. Mas uma suposição vaga como essa não é o bastante para ele merecer uma bala na cabeça. A mãe, sim. Quanto a ela, os brincos eram toda a prova de que eu precisava. Mas não há nenhuma prova aqui. É mesmo, disse Tom com uma voz tão baixa que Tess mal conseguiu ouvir. Vá checar. Capítulo 44. O cachorro não latiu quando ela subiu os degraus, mas ela podia imaginá-lo parado do outro lado da porta, com a cabeça abaixada e os dentes arreganhados. Gobert? Bom, aquele era um nome tão bom para o cachorro de um caipira quanto qualquer outro. Meu nome é Tess. Trouxe um pouco de hambúrguer. Também tenho uma arma carregada. Vou abrir a porta agora. Se eu fosse você, escolheria a carne. Certo? Combinado. Ainda nenhum latido. Talvez fosse necessária a luz do poste para incitá-lo. Ou uma ladra suculenta. Tess tentou uma chave, então outra. Nada. Aquelas duas provavelmente eram do escritório da transportadora. A terceira girou na fechadura, e ela abriu a porta antes que perdesse a coragem. Imaginava um bulldog, um rottweiler ou um pitbull com olhos vermelhos e mandíbulas salivantes. Mas o que viu foi um Jack Russell Terrier que olhava para ela cheio de esperança e balançando o rabo. Tess guardou a arma no bolso da jaqueta e fez carinho na cabeça do cachorro. Deus do céu, disse ela. E pensar que eu estava com medo de você. Não precisa, afirmou Gobert. Diga, cadê o Al? Melhor não perguntar, respondeu ela. Quero um pouco de hambúrguer, mas, já aviso, acho que a carne pode estar vencida. Passe isso para cá, querida, disse Gobert. Tess deu a ele um pedaço de hambúrguer, então entrou, fechou a porta e acendeu as luzes. E por que não? Afinal, estava mesmo sozinha com Gobert. Alvin Streuck mantinha a casa mais arrumada do que a do irmão caçula. Os pisos e as paredes estavam limpos, não havia pilhas de jornais, e ela até viu alguns livros nas prateleiras. Havia também várias coleções de bibelos de porcelana e uma grande foto emoldurada da mamãe na parede. Tess achou aquilo um tanto sugestivo, mas não chegava exatamente a ser uma prova. De qualquer coisa, se houvesse uma foto de Richard Widmark em seu famoso papel de Tom miúdo, seria diferente. Por que você está sorrindo? Perguntou Gobert. Quer me contar? Na verdade, não, respondeu Tess. Por onde devemos começar? Eu não sei, disse Gobert. Sou apenas um cachorro. Que tal um pouco mais daquela carne gostosa? Tess deu mais um pedaço de hambúrguer para ele. Gobert se levantou sobre as patas traseiras e girou 2 vezes. Tess perguntou se estava ficando louca. Tom? Alguma coisa a dizer? Você achou sua calcinha na casa do outro irmão? Certo. Sim, e eu a peguei. Está rasgada, e eu nunca mais iria querer usá-la. Mesmo que não estivesse, mas é minha. E o que mais você achou? Além de um monte de calcinhas. O que quer dizer com isso? Mas Tom não precisou responder. Não era uma questão do que ela havia encontrado, mas do que não havia. Nenhuma bolsa e nenhuma chave. Lester Streuck provavelmente tinha jogado as chaves dela no bosque. Era o que a própria Tess teria feito em seu lugar. Já a bolsa era diferente. Era uma Kate Spade, muito cara, com seu nome costurado em uma tira de seda por dentro. Se a bolsa, e tudo o que havia nela, não estava na casa de Lester, e se ele não a havia tirado na mata junto com as chaves, onde poderia estar? Meu palpite é que ela está aqui, disse Tom. Vamos procurar. Carne, pediu Gobert, e deu outra pirueta. Capítulo 45. Por onde ela deveria começar? Vamos lá, disse Tom. Os homens escondem a maioria de seus segredos em um desses 2 lugares, no escritório ou no quarto. Doreen pode não saber isso, mas você sabe. E esta casa não tem escritório. Ela entrou no quarto de Streuck, seguida por Gobert, onde encontrou uma cama de casal king size, o lençol arrumado em estilo militar. Tess olhou embaixo dela. Nada.
Começou a ir em direção ao armário, mas parou e voltou para a cama. Levantou o colchão. Olhou. Depois de 5 segundos, talvez 10, disse 2 palavras sem nenhuma emoção na voz. Na mosca. No estrado da cama, por baixo do colchão, ela encontrou 3 bolsas femininas. A do meio era uma bolsa de mão creme que Tess teria reconhecido em qualquer lugar. Ela a abriu. Não havia nada dentro além de lencinhos de papel e um lápis de sobrancelha com um engenhoso pente de cílios escondido na metade de cima. Ela procurou pela tira de seda com seu nome, mas havia sumido. Fora cuidadosamente removida, mas Tess descobriu um pequeno corte no magnífico couro italiano onde os pontos haviam sido descosturados. É sua? Perguntou Tom. Você sabe que é. E o lápis de sobrancelha? Essas coisas são vendidas aos montes em todas as farmácias do Pará. É seu. É. Você já está convencida? Tess engoliu em seco. Ela estava sentindo alguma coisa, mas não sabia bem o que era. Talvez alívio. Horror. Acho que sim. Mas por quê? Porque os dois. Tom não respondeu. Não precisava. Doreen podia não saber, ou não querer admitir, se soubesse, porque as velhinhas que acompanhavam suas aventuras não gostavam dessas coisas sinistras, mas Tess achava que sabia. Porque a mamãe fudeu a cabeça dos dois. Era o que um psiquiatra diria. Lester era o estuprador, Al, o fetichista que participava por tabela. Talvez ele tenha até ajudado com uma ou com as 2 mulheres no cano. Ela nunca saberia com certeza. Você provavelmente precisaria ficar aqui até de manhã para revirar a casa inteira, disse Tom. Mas pode procurar no resto do quarto, Tessa Jean. Ele provavelmente destruiu tudo o que havia na bolsa. O meu palpite é que deve ter cortado os cartões de crédito e os jogado no rio Koleviche. Mas você precisa ter certeza, porque qualquer coisa com seu nome levaria a polícia direto até a sua porta. Comece pelo armário. Tess não achou seus cartões de crédito nem algo que lhe pertencesse no armário, mas encontrou uma coisa. Estava na prateleira do alto. Ela desceu da cadeira em que estava e examinou-o com um horror crescente. Era um pato de pelúcia que poderia ter sido o brinquedo preferido de uma criança. O pato não tinha um dos olhos e o pelo sintético estava todo emaranhado. Na verdade, tinha falhas em alguns lugares, como se o pato tivesse sido acariciado quase até a morte. No bico amarelo desbotado havia uma mancha avermelhada. Isso é o que eu acho que é? Perguntou Tom. Ah, Tom, eu acho que sim. Os corpos que você viu no bueiro. Será que um deles era de uma criança? Não. Nenhum deles era tão pequeno. Talvez o cano que corria por baixo da Stag Road não fosse o único depósito de corpos dos irmãos Strelk. Coloque o pato de volta na prateleira. Deixe aí para a polícia encontrar. Você precisa conferir se ele não tem um computador com informações sobre você. E depois tem que dar o fora daqui. Algo frio e molhado encostou na mão de Tess. Ela quase gritou. Era Goobert, que a encarava com seus olhos brilhantes. Mais carne, pediu Goobert, e Tess lhe deu mais um pouco. Se Strelk tem um computador, pode apostar que está protegido por senha, disse Tess. E provavelmente não está aberto para eu fuçar. Então pegue o computador e jogue no maldito rio quando estiver voltando para casa. Deixe que ele durma com os peixes. Mas não havia nenhum computador. Quando chegou à porta, Tess deu o resto do hambúrguer para Goobert. Ele provavelmente vomitaria tudo no tapete, mas isso não iria incomodar o gigante do volante. Está satisfeita, Tessa Jean? Perguntou Tom. Está aliviada por não ter matado um homem inocente. Ela achou que devia estar, porque suicídio já não parecia mais uma opção. E quanto a Betsy Neal, Tom? E quanto a ela? Tom não respondeu. Mais uma vez não era preciso. Por quê? Afinal, ele era ela. Não era. Tess não tinha certeza absoluta. Isso era mesmo mais importante do que saber qual seria o próximo passo. E quanto ao dia seguinte, bem, amanhã seria um novo dia. Scarlett O'Hara estava certa. O mais importante era a polícia descobrir os corpos no cano. Nem que fosse porque, em algum lugar, devia haver amigos e parentes ainda se perguntando o que havia acontecido com aquelas mulheres. E também porque o pato de pelúcia me diz que pode haver mais. Essa tinha sido sua própria voz. E estava tudo bem. Capítulo 46. Às 7h30 da manhã seguinte, depois de menos de 3 horas de sono agitado e assombrado por pesadelos, Tess ligou o computador do escritório. Mas não para escrever. Escrever era a última coisa em sua mente. Será que Betsy Neal era solteira? Tess achava que sim. Ela não tinha visto uma aliança de casamento naquele dia no escritório de Betsy. Embora isso pudesse ter passado despercebido, também não notara fotos de família. A única foto que se lembrava de ter visto era uma emoldurada de Barack Obama, e ele já era casado. Então sim. Betsy Neal provavelmente era divorciada ou solteira, e provavelmente não estaria na lista telefônica. Nesse caso, uma busca pelo computador não adiantaria nada. Tess pensou em ir ao The Stargerin para encontrá-la,
Mas não queria voltar ao Stadger. Nunca mais. Por que você está inventando problemas? Perguntou Fritz do peitoril da janela. Pelo menos cheque a lista telefônica de Kolevich. E que cheiro é esse que estou sentindo em você? É de cachorro? Sim. É do Gober. Traidora, disse Fritz, com ar de desprezo. Tess descobriu uma dúzia de Neals em sua busca. Uma era Ednil. E de Elizabeth. Só havia um jeito de descobrir. Sem hesitar, isso certamente a teria feito perder a coragem. Tess discou o número. Ela suava. E seu coração batia acelerado. O telefone tocou uma vez. Duas. Provavelmente não é ela. Pode ser uma Edith Neal. Ou uma Edwina Neal. Até mesmo uma Elvira Neal. 3 vezes. E mesmo se for o telefone de Betsy Neal, ela provavelmente nem está em casa. Pode estar de férias nas montanhas Catskills. 4 vezes. Ou morando com um dos confeiteiros zumbis. Quem sabe? O guitarrista. Eles provavelmente cantam Can Your Pussy do The Dog, juntos no chuveiro, depois de... Alguém atendeu a ligação. E Tess reconheceu a voz em seu ouvido na mesma hora. Alô, você ligou para Betsy, mas não posso atender no momento. O bip vai tocar, e você sabe o que fazer depois. Tenha um bom dia. Eu tive um dia péssimo. Obrigada. E a noite passada foi muito p. Então o bip da secretária eletrônica soou. E Tess ouviu falando antes mesmo que pudesse perceber que pretendia dizer alguma coisa. Alô, Sorta Neal. Aqui é a Tessa Jean, a moça dos livros da Sociedade de Tricô. Sabe, nós nos conhecemos no Destagerim. Você me devolveu meu GPS. E eu lhe dei um autógrafo para sua avó. Você viu quanto eu estava machucada. E eu contei algumas mentiras. Não foi um namorado, Sorta Neal. Tess começou a falar mais rápido, com medo de que o espaço para a gravação acabasse antes que ela pudesse contar tudo. E ela percebeu que queria muito contar tudo. Eu fui estuprada e foi horrível, mas então tentei consertar as coisas. Eu preciso falar com você sobre isso porque... Tess ouviu um clique na linha e então a própria voz de Betsy Neal começou a falar. Comece de novo, disse ela. Mas devagar. Acabei de acordar. E ainda estou sonolenta. Capítulo 47. Elas se encontraram para almoçar em um parque público de Kolevich. Sentaram-se em um banco perto do coreto. Tess não achou que estivesse com fome, mas Betsy Neal a forçou a comer um sanduíche e ela se pegou devorando, o que a fez pensar em Gober atacando o hambúrguer de Lester Strelk. Comece do início, disse Betsy. Ela estava calma, pensou Tess, quase anormalmente calma. Comece do início e me conte tudo. Tess começou com o convite da Books e Brown Badgers. Betsy Neal não fez muitas interrupções, apenas um aham ou um certo, para Tess saber que ela ainda estava prestando atenção. Falar dava sede. Por sorte, Betsy também havia comprado 2 latas de refrigerante. Tess pegou uma e bebeu com vontade. Quando terminou, era mais de 1 da tarde. As poucas pessoas que tinham ido ao parque para almoçar já haviam ido embora. 2 mulheres passeavam com carrinhos de bebês, mas estavam a uma boa distância. Vamos ver se eu entendi, disse Betsy Neal. Você ia se matar. E então uma voz imaginária lhe disse para voltar à casa de Alvin Strelk. Sim, respondeu Tess. Onde achei minha bolsa. E o pato sujo de sangue. E sua calcinha estava na casa do irmão mais novo. Na casa do pequeno do volante. Isso. Está no meu expedition. A bolsa também. Quer vê-las? Não. E quanto à arma? Está no carro também. Com apenas uma bala. Ela olhou para Betsy com curiosidade, pensando. A garota com olhos de Picasso. Não está com medo de mim? Você é a única ponta solta. A única em que consigo pensar, pelo menos. Nós estamos em um parque público, Tess. Além disso, tem uma bela confissão na secretária eletrônica da minha casa. Tess piscou. Outra coisa em que não havia pensado. Mesmo se você conseguisse me matar sem que aquelas 2 moças com seus bebês notassem, eu não pretendo matar mais ninguém. Nem agora, nem nunca. Bom saber. Porque, mesmo que você me matasse e apagasse a gravação na secretária eletrônica, mais cedo ou mais tarde alguém encontraria o taxista que a levou a Stadger no sábado de manhã. E quando a polícia chegasse a você, eles a encontrariam coberta dessas marcas incriminadoras. Sim, disse Tess, tocando a pior delas. É verdade. E agora? Em primeiro lugar, acho que seria uma boa ideia ficar fora de vista o máximo que você puder até que seu rosto volte a ficar bonito. Isso é fácil, disse Tess, e contou a Betsy a história que havia inventado para não preocupar Pads MC Klein. Ótimo. Senhorita Neal. Betsy, você acredita em mim? Ah, sim, disse ela, no mesmo instante. Agora ouça. Está ouvindo? Tess assentiu. Somos 2 mulheres fazendo um piquenique no parque, e tudo bem. Mas depois de hoje não vamos nos ver outra vez. Certo? Se você diz, confirmou Tess.
Seu cérebro estava como sua mandíbula depois de o dentista lhe aplicar uma injeção de novocaína. Digo. E você precisa pensar rápido em uma história, para o caso de os policiais falarem, ou com o motorista da limusine que a levou para casa. Manuel. O nome dele era Manuel. Ou com o taxista que a levou a Stagger no sábado de manhã. Não acredito que alguém fará a ligação entre você e o Streuk desde que nenhum dos seus documentos apareça, mas, quando a história vier à tona, isso tudo tomará grandes proporções e não podemos achar que a investigação não chegará a você. Ela se inclinou e cutucou Tess logo acima do seio esquerdo. Conto com você para garantir que nunca chegue a mim. Porque eu não mereço isso. Não. Ela, definitivamente, não merecia. Que história você poderia contar aos tiras, querida? Algo bom e que não me inclua. Vamos, pense, você é a escritora. Tess pensou por um minuto inteiro. Betsy esperou. Posso dizer que Ramona Norville me contou sobre o atalho da Stag Road, depois da minha palestra, o que é verdade, e que eu vi a de Stagger enquanto passava por ali. E posso dizer também que parei para jantar alguns quilômetros à frente na estrada, então decidi voltar para tomar alguns drinks. Ouvir a banda. Está ficando boa. A banda se chama. Sei como se chama, disse Tess. Talvez o efeito da novocaína estivesse passando. Diria que conheci uns caras. Enchi a cara e achei que estava bêbada demais para dirigir. Você não está nessa história, porque não trabalha à noite. Eu também poderia dizer, deixa pra lá, já basta. Você é muito boa nisso quando começa a criar. Só não exagere. Não vou, disse Tess. E essa é uma história que talvez eu nunca tenha que contar. Quando eles acharem o Streuk e suas vítimas, vão procurar por um assassino bem diferente de uma escritora frágil e indefesa como eu. Betsy Neal sorriu. Escritora frágil e indefesa uma ova. Você é esperta pra cacete. Então ela notou o ar assustado no rosto de Tess. Diz. O que foi agora? Eles vão conseguir ligar as mulheres na galeria Streuk, não vão? Pelo menos a Lester. Ele colocou uma camisinha antes de estuprar você. Não. Meu Deus, não. Aquela coisa ainda estava nas minhas coxas quando cheguei em casa. E dentro de mim. Ela estremeceu. Então ele deve ter feito a mesma coisa com as outras. Muitas provas. Eles vão juntar as peças. Se aqueles bandidos se livraram mesmo de todos os seus documentos, você não deve ter problemas. E não há razão para se preocupar com o que você não pode controlar. Não é mesmo? Não. Quanto a você, não está planejando ir para casa e cortar os pulsos na banheira, está? Ou usar aquela última bala? Não. Tess pensou em como a Noturno era doce quando ela estava sentada na picape, com o cano curto do espremedor de limão na boca. Não, estou bem. Então está na hora de você ir. Eu vou ficar aqui um pouco mais. Tess começou a se levantar do banco, então se sentou novamente. Há algo que eu preciso saber. Você está me ajudando a encobrir um crime. Por que faria isso por uma mulher que mal conhece? Uma mulher que você só encontrou uma vez. Acreditaria se eu dissesse que é porque minha avó adora seus livros e ficaria muito decepcionada se você fosse para a cadeira por homicídio triplo. Nem um pouco, respondeu Tess. Por um instante, Betsy não disse nada. Pegou sua lata de refrigerante e depois a largou de novo. Várias mulheres são estupradas. Não é verdade. Quer dizer, você não é a única, certo? Certo. Tess sabia que não era a única, mas isso não diminuía a dor nem a vergonha. Nem a ajudaria a se acalmar quando estivesse esperando pelos resultados do teste de AIDS que faria em breve. Betsy sorriu. Não houve nada de agradável nesse sorriso. Oh bonito! Mulheres em todos os cantos do mundo estão sendo estupradas enquanto falamos. Meninas também. Algumas que, sem dúvida, possuem bichinhos de pelúcia preferidos. Algumas são mortas, outras sobrevivem. Das que sobrevivem, quantas você acha que denunciam o que aconteceu? Tess balançou a cabeça. Também não sei, disse Betsy. Mas sei o que a Pesquisa Nacional de Vítimas de Crime diz, porque pesquisei no Google. 60% dos estupros não são denunciados, de acordo com eles. 3 a cada 5. Acho que esse número é ainda mais baixo, mas quem pode dizer com certeza? É difícil provar os casos não informados. Impossível, na verdade. Quem estuprou você? Perguntou Tess. Meu padrasto. Eu tinha 12 anos. Ele segurou uma faca de cozinha contra meu rosto enquanto me estuprou. Eu fiquei parada. Estava assustada, mas a faca escorregou quando ele gozou. Provavelmente não foi de propósito, mas quem sabe? Betsy puxou a pálpebra inferior do olho esquerdo com a mão esquerda e colocou a mão direita em concha logo abaixo. O olho de vidro rolou delicadamente para sua palma. A órbita vazia estava levemente vermelha e inclinada para cima, parecendo olhar para o mundo com espanto. A dor foi... Bem, não há como descrever uma dor como aquela. Não mesmo. Parecia o fim do mundo para mim. Havia sangue também. Muito. Minha mãe me levou ao médico. Ela disse para eu falar que estava correndo pela casa de meias. Escorreguei no linóleo da cozinha que ela havia acabado de encerar. Então caí para a frente e acertei o olho no canto da bancada da cozinha.
Ela disse que o médico iria querer falar comigo a sós, e que estava contando comigo. Sei que ele fez uma coisa terrível com você, disse ela, mas, se as pessoas descobrirem, vão me culpar. Por favor, querida, faça isso por mim, e eu farei de tudo para que nada de ruim aconteça com você de novo. Então foi isso que eu fiz. E aconteceu de novo, mais 3 ou 4 vezes. E eu sempre ficava parada, porque só tinha um olho, e era melhor não arriscar. Escute, já terminamos aqui ou não? Tess se aproximou para abraçá-la, mas Betsy se encolheu. Como um vampiro que vê um crucifixo, pensou ela. Não faça isso, disse Betsy. Was. Eu sei. Muito obrigada. Solidariedade. Amigas para sempre. Blá blá blá. Eu não gosto de abraços. Só isso. Já terminamos aqui ou não? Terminamos. Então vá. Se fosse você, eu jogaria essa arma no rio quando estivesse voltando para casa. Você queimou a confissão. Com certeza. Betsy assentiu. E eu vou apagar a mensagem que você deixou na minha secretária eletrônica. Tess se afastou. Ela olhou para trás uma vez. Betsy Neal ainda estava sentada no banco. E havia colocado o olho de vidro de volta. Capítulo 48. Em seu expedition, Tess percebeu que seria uma ótima ideia apagar suas últimas rotas do GPS. Apertou o botão de ligar e a tela acendeu. Olá, Tess, disse Tom. Vejo que vamos viajar. Tess apagou o que queria. Então desligou o GPS de novo. Não era uma viagem. Não exatamente. Estava só voltando para casa. E achou que conseguiria encontrar o caminho sozinha.